O salão estava cheio de luzes douradas e risadas altas. Balões flutuavam lentamente perto do teto, enquanto a música preenchia cada canto da casa. Era o aniversário mais esperado do ano, organizado com meses de antecedência. Amigos antigos, familiares distantes e colegas recentes estavam reunidos para celebrar alguém que sempre parecia unir todos ao redor. No centro da festa, o aniversariante sorria sem parar, abraçando pessoas, agradecendo presentes e tentando guardar cada momento na memória. Tudo parecia perfeito, exceto por um detalhe quase invisível. O melhor amigo permanecia quieto. Encostado perto da mesa do bolo, ele observava tudo em silêncio, segurando um copo que já estava vazio havia muito tempo. Seus olhos não acompanhavam a alegria do ambiente. Pareciam presos em pensamentos que ninguém mais conseguia alcançar. Quando alguém gritou que era hora dos discursos, aplausos surgiram imediatamente. A irmã falou primeiro, arrancando risadas. Depois vieram amigos da faculdade, contando histórias constrangedoras e felizes. O clima era leve, até ele levantar a mão. Posso falar também? Algumas pessoas se entreolharam. Ele nunca fazia discursos, nunca. O microfone chegou às mãos dele, acompanhado de curiosidade e pequenos sorrisos. No começo, sua voz saiu baixa, quase tímida. Ele relembrou a infância dos dois, as noites em que dividiram sonhos, promessas feitas quando não tinham nada além um do outro. O aniversariante sorriu emocionado, os olhos brilhando. Então a pausa veio, longa demais. Tem coisas, ele disse respirando fundo, né? Que a gente carrega achando que está protegendo alguém. O salão ficou mais quieto. Ele contou sobre uma noite anos atrás, algo que todos acreditavam ter sido apenas um acidente simples. Um episódio esquecido, nunca mais comentado. Mas, segundo ele, aquela história nunca tinha sido totalmente verdadeira. O aniversariante parou de sorrir. Alguns convidados franziram a testa, tentando lembrar do que ele falava. Uma tia levou a mão à boca, como se entendesse antes dos outros. Eu fiquei em silêncio porque achei que era o certo, continuou o amigo, com a voz falhando. Achei que guardar aquilo salvaria você. Um murmurinho desconfortável percorreu o ambiente. O aniversariante balançou a cabeça lentamente, quase implorando para que ele parasse. Mas o olhar do amigo não desviou. Só que o tempo não conserta mentiras. Ele só faz elas crescerem. A música foi desligada sem que ninguém percebesse quem fez isso. O som das conversas desapareceu. Restava apenas aquela voz tremendo no microfone. E pela primeira vez naquela noite, a festa deixou de parecer uma comemoração. Parecia um adeus começando devagar. Ninguém voltou a conversar depois daquelas palavras. O silêncio parecia pesado, quase físico, como se o ar tivesse ficado difícil de respirar. O aniversariante permanecia imóvel diante do amigo, tentando entender se aquilo era uma brincadeira cruel ou algo muito pior. O melhor amigo apertou o microfone com força. Seus dedos tremiam. Eu tentei esquecer. Juro que tentei, disse com a voz baixa. Mas toda vez que eu olhava para você sorrindo, parecia errado continuar calado. Uma senhora começou a chorar discretamente perto da mesa dos convidados. Alguém puxou uma cadeira. O barulho ecoou alto demais no salão quieto. Ele respirou fundo antes de continuar. Aquela noite não foi um acidente como todos acreditam. Alguns convidados trocaram olhares confusos. Outros começaram a lembrar lentamente. O clima leve da festa tinha desaparecido por completo, substituído por uma sensação crescente de desconforto. Você não estava sozinho, ele disse olhando diretamente para o aniversariante. O rosto dele perdeu a cor. Fragmentos de memória pareciam atravessar seus olhos. As mãos, antes firmes, agora tremiam ao lado do corpo. Eu estava lá, antes de todo mundo chegar. Eu vi o que aconteceu de verdade. Um suspiro coletivo percorreu o salão. Não era apenas surpresa, era medo do que viria depois. O amigo engoliu seco. E eu aceitei carregar a culpa quando percebi que aquilo destruiria sua vida. Alguém deixou um copo cair no fundo do salão. O som do vidro quebrando fez várias pessoas se assustarem, mas ninguém se moveu para limpar. O aniversariante deu um passo à frente, quase sussurrando. Por que você está fazendo isso agora?
Os olhos do amigo se encheram de lágrimas. Porque não fui o único que soube da verdade. Um movimento discreto aconteceu perto da mesa principal. O pai do aniversariante abaixou o olhar, incapaz de encarar o filho. A mãe levou as mãos ao rosto, chorando em silêncio. A percepção chegou devagar, cruel. Aquilo não era um segredo entre dois amigos. Era algo guardado por anos, dentro da própria família. O aniversariante olhou ao redor, buscando alguém que negasse, alguém que dissesse que aquilo era mentira. Mas encontrou apenas rostos culpados, desviando o olhar. O amigo respirou fundo novamente, como se cada palavra custasse mais do que deveria. Eu pensei que proteger você era proteger todo mundo, mas só transformou essa festa. Nesse momento, a decoração colorida agora parecia fora de lugar. Os balões balançavam lentamente, indiferentes ao peso das verdades que finalmente vinham à tona. E pela primeira vez, o aniversariante percebeu que talvez aquela noite nunca tivesse sido sobre comemorar mais um ano de vida. Talvez fosse sobre enfrentar o passado que todos ajudaram a esconder. O silêncio já não era apenas desconfortável. Era definitivo. O aniversariante permanecia parado no centro do salão, olhando de rosto em rosto como se procurasse uma versão da realidade que ainda fizesse sentido. Mas ninguém sustentava seu olhar por muito tempo. Alguns choravam, outros apenas observavam o chão. O melhor amigo respirou fundo mais uma vez. Parecia exausto, como alguém que carregou peso demais por anos e finalmente estava deixando tudo cair. Eu sei que você acha que eu estou destruindo sua vida agora, disse ele com a voz rouca. Mas a verdade é que ela já estava construída sobre algo que nunca foi real. As luzes douradas continuavam brilhando, irônicas diante da tristeza que dominava o ambiente. Ele deu um passo à frente. Naquela noite, você não só estava lá. O aniversariante fechou os olhos, como se já soubesse o que viria. Foi você quem tomou a decisão. Um choro baixo escapou de alguém no fundo do salão. O amigo continuou, cada palavra saindo mais difícil que a anterior. Você pediu para ir embora antes que alguém visse. Estava assustado, desesperado. E eu disse que assumiria tudo se fosse preciso. As lembranças finalmente quebraram a resistência do aniversariante. Seus joelhos fraquejaram levemente e ele segurou a mesa ao lado para não cair. Eu achei que estava salvando você, continuou o amigo, porque você tinha sonhos, uma família, um futuro inteiro pela frente. E eu pensei que conseguiria viver com aquilo. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto dele. Só que ninguém percebeu quem realmente pagou o preço depois. Ele virou o olhar lentamente para uma cadeira vazia próxima à parede. Alguns convidados seguiram o olhar e começaram a chorar ainda mais forte. Ali havia uma foto discreta apoiada entre flores, algo que muitos tinham notado na chegada, mas sem dar importância. A pessoa que se foi naquela noite, sua voz quase falhou. Estava tentando ajudar vocês dois. O salão inteiro pareceu parar. O aniversariante levou as mãos ao rosto, finalmente quebrando. O som do choro ecoou alto, cru, impossível de conter. O melhor amigo abaixou o microfone. Eu não contei isso para te destruir, disse, quase em um sussurro. Contei porque não aguentava mais ver você se culpar pela coisa errada, enquanto eu continuava vivendo no lugar que nunca foi meu. Ninguém aplaudiu. Ninguém falou. Não havia gritos, nem acusações. Apenas pessoas imóveis, confrontando anos de silêncio em poucos minutos. A música continuava desligada. Os balões ainda flutuavam lentamente. E a festa terminou exatamente assim, em um silêncio absoluto. Pesado demais para ser quebrado por qualquer palavra.